Oi pessoal, está começando mais uma edição do Diálogos da Cidade. Que bom ter você com a gente em mais uma edição. O final do ano chega e com ele aquele momento que muita gente recebe o 13º salário ou uma renda extra, né? E é tentador, gente, gastar tudo em presentes, nas festas, né? Mas esse também é um período perfeito para reorganizar as finanças e começar o próximo ano com um bolso mais leve. Hoje, o Diálogos da Cidade vai falar sobre educação financeira, um tema que faz diferença na vida de todo mundo, né? Para falar sobre isso, eu recebo hoje dois convidados especiais, Luciana Iquedo, especialista em finanças, e também o economista Laureano Rosa, que vão ajudar a gente a entender como cuidar das finanças e planejar gastos e construir uma relação mais saudável com o dinheiro. Muito obrigado pela presença de vocês, Luciana, Laureano. Sejam bem-vindos. Uma honra estar aqui para falar desse tema tão relevante e na hora que o dinheiro está chegando no bolso, né, Rafa? Não é? Obrigado, professor. E obrigado pelo convite. Estou muito honrado estar aqui neste momento. Não, dois feras para a gente falar de um assunto tão importante, dinheiro. Gente, vamos começar o programa de hoje perguntando para vocês dois. Por que é tão difícil planejar, né, o 13º salário? E o que faz as pessoas gastarem tanto, não ter esse controle nesse período? Uma questão muito importante é a questão emocional, porque se nós perguntarmos de uma forma geral, as pessoas sabem que a gente tem que gastar sempre menos do que a gente ganha. Mas da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós somos bombardeados por opções de consumo. Hoje a gente consegue se comparar muito mais nas redes sociais, a gente consegue olhar ali e a grama do vizinho, a vida do outro, os recortes das redes sociais são sempre melhores do que os nossos, né? Parece que a grama está sempre mais verde. Então eu penso que essa questão comportamental, de ter o entendimento que finanças a gente vai falar sempre de recursos finitos e que eu preciso ter esse protagonismo na própria vida financeira para que eu consiga não perder de vista os meus próprios objetivos. Com certeza. E para você, professor? É verdade, né? Isso tudo que ela falou acho que é muito importante, né? Agora, o problema todo é que o 13º, né, como definição realmente, ele é um dinheiro extra que entra no final do ano, né, um salário a mais, para você gastar com presentes, com festas, né? Agora, a questão toda é que quando chega já no final do ano, as pessoas já estão todas endividadas. Esse é o problema todo, que vem exatamente daquilo que a Luciana falou, né? Quer dizer, esse apelo da mídia, né? É muito complicado em mídia, quando eu falo agora, o celular. Toda hora ali, né? Da hora que acorda, da hora que vai dormir. Exatamente. Então, esse apelo faz com que as pessoas gastem mais e fiquem endividadas, e quando chega no final do ano, usa o 13º para pagar a dívida. E não para... É tentador, a gente sabe disso. Luciana, qual é a melhor forma, né, de usar o 13º salário? Pagar dívidas, investir, né, guardar para as despesas futuras? Eu penso que o primeiro ponto é entender de que dívida que a gente está falando. Se nós estivermos falando aqui daquela dívida que chegou a fatura do cartão de crédito e a pessoa não pagou, estamos falando de uma dívida muito ruim e muito cara. Hoje os juros do cartão de crédito parcelado, ele chega a 450% ao ano, frente aí a uma taxa de juros Selic que remunera os investimentos de 15%. Se eu falo do uso do cheque especial, daquele limite incorporado na conta, que não é nosso, é do banco, ou se eu fiz aquele empréstimo caro, que eu peguei o meu celular e apareceu lá, você tem um crédito pré-aprovado, clique aqui e contrate agora, essas são dívidas ruins, Rafa, e essa pessoa deveria, sim, se preocupar em parar essas dívidas imediatamente. Mas aí vem um ponto importante que eu sempre gosto de frisar. Ninguém deveria pegar todo o dinheiro que recebe e quitar integralmente as dívidas. Então pode ser mais inteligente fazer um parcelamento com uma parcela que caiba no bolso e guardar parte do 13º para uma reserva de emergência. Porque chega 2026, além das dívidas, né, professor, que nos aguardam, o cano da pia da cozinha vai continuar estourando, a gente vai continuar ficando gripado e surgirão emergências que, se eu não estiver preparado para elas, eu vou me endividar novamente e eu fico repetindo esse ciclo.
Sim, com certeza, né? Tem que tomar cuidado com essas questões. Professor, a gente sabe, né? Muita gente recebe o 13º salário e já pensa em liquidar dívidas ou comprar algo que ficou pendente durante o ano. Existe uma regra para definir prioridades nesse momento? Isso está de acordo com aquilo que a Luciana falou, né? Então depende realmente do tipo de dívida. Eu não sou a favor de dívida, mas às vezes uma dívida planejada dentro das suas condições, ela pode ser saudável, não é? Por exemplo, uma casa própria. Como que você vai comprar uma casa própria à vista, né? Então, por isso que existe financiamento, um juros menor, que você possa fazer essa compra. Tem então, dívidas que são necessárias, são né? necessárias. São boas. Exatamente. Né? Então, está de acordo com aquilo que a Luciana falou. Agora, o que me preocupa, sabe o que é, Rafael? É que nós estamos conversando sobre isso já agora no final do ano. Então, a questão toda é você fazer um planejamento agora para o ano que vem. Antecipar-se, né, professor? É lógico, porque e agora? Como que você está todo já endividado, como que você vai fazer? Exato. Então, é um momento de você pensar no ano que vem. E quando você faz o seu planejamento, nós temos um problema muito sério agora no final do ano. Você recebe 13º, né? Mas tem umas contas agora em janeiro e fevereiro que não dá para empurrar com a barriga. E que não são surpresa, né? Às vezes não as pessoas são. me dizem em janeiro, recebi uma surpresa que o meu IPTU, Isso. o meu IPVA, Exatamente. a matrícula da escola, isso não é uma surpresa, isso deveria estar planejado, para que eu não tenha ali, de fato, um desfalque no orçamento em relação ao que eu ganho e ao que eu gasto. Exatamente. Agora, como fazer isso? Como você fazer esse planejamento? É um problema cultural que nós temos aqui no Brasil. Colocar no papel aquilo que você ganha líquido, porque às vezes a pessoa fala assim, eu ganho 5 mil reais, ele bota na cabeça 5 mil reais, mas ele não ganha 5 mil reais. Descontando INSS, imposto de renda, ele vai ganhar 4.600, mas ele botou na cabeça que é 5 mil. Aí ele vai gastando, pronto, quando vê está endividado, inadimplente, entende? Com certeza. Então, acho que é muito importante isso, colocar no papel aquilo que você ganha líquido e as suas despesas, as fixas, aquelas de todo mês, para você ter uma noção. Como, né, Luciana, você vai conseguir se você não tem noção de quanto está sobrando, nada, né? E a grande maioria das pessoas com quem eu converso, elas não sabem quanto elas ganham e não sabem quanto elas gastam. E eu vejo que esse momento também é importante aqui para que a gente passe aquele pente fino, porque às vezes eu contratei ali um aplicativo ou alguém me indicou uma série super importante que eu quero assistir, eu vou lá e faço a contratação debitando direto no meu cartão de crédito. Ou no ano passado eu resolvi ser fitness e não bastava fazer academia 2 vezes por semana, quis fazer aquele pacote ultra high que eu nem estou indo. Então também penso que é um bom momento de revisar. Isso ainda faz sentido para a minha vida agora e faz sentido para a vida que eu quero ter em 2026? E esse orçamento, né, professor, ele vira o jogo, porque eu consigo, a partir dele, me antecipar. Cortar gorduras. Cortar gordura. Sim. E aquilo que já passou, eu não consigo mais mudar. Ficou no passado, mas o que virá, eu consigo ter um olhar para frente. E isso fica mágico quando eu envolvo a família. Luciana, assim, muitos especialistas dizem, né, que a educação financeira é mais comportamento do que matemática. Você concorda com isso? Acaba sendo, né? Eu concordo que é o comportamento, sim, que vai ditar as regras, né? Porque eu posso saber que eu deveria comer muito mais alface e beber água e de vez em quando eu quero outras coisas. Mas também a gente não pode menosprezar o poder da matemática, porque a nossa contabilidade mental, ela falha, ela nos engana. Sabe quando alguém oferece um pedacinho de doce pra gente, ou um biscoitinho, né? O colega de trabalho está ali trabalhando e dá um pedacinho de biscoito, você pega e daqui a pouco o professor me convida, vamos almoçar? Eu falo, vamos, estou morrendo de fome, eu não comi nada. Não, eu comi aquele biscoitinho. Então eu penso que é importante também respeitar a matemática e respeitar o controle. E aí pode ser numa planilha, pode ser num pedaço de papel de pão, como se dizia antigamente.
bloco de notas do celular, mas eu tenho que fazer o cálculo. Isso aqui cabe no meu orçamento? Quanto que é o líquido do que eu ganho? Exato. E qual é a despesa que eu estou me comprometendo? O importante é ter o controle, né, gente? Olha só, gente, vou falar com o pessoal de casa agora. Vocês de casa, sabe o que vai fazer já com o seu 13º salário? A gente foi às ruas para saber como o pessoal está se planejando. Ou seja, né, estão ou nem tanto assim, para usar esse dinheiro extra de uma forma sábia. Será que a galera vai guardar para pagar contas ou já tem presente de Natal garantido? Vamos ver o que o povo disse. Na verdade, eu me programo, não gasto não. Eu vejo o que eu posso gastar, o resto eu guardo, me programo para alguma necessidade. Presente, viagens, alguma necessidade, alguma conta, sempre me programo. Eu quero conseguir viajar até o final do ano que vem e conseguir juntar dinheiro para a faculdade, então eu vou usar para isso. Planejar meses antes para poder guardar bastante, para poder render. Com certeza é pegar a esposa, a família e fazer uma viagem, né? 13º, Bahia. E Léus, bom demais lá, conhece lá? Lá é chique demais. Já no começo do ano já planejo tudo, por causa do PVA, tem tudo, né? Despesa em casa, tem isso, aquilo. E é assim que funciona. Os planos que eu tenho é de pagar as minhas contas, com o meu 13º. E realmente a segunda parcela eu prefiro guardar, porque eu já estou de férias. Aí você já viu, né? De férias, sem o 10%, a gente já volta sem o dinheiro, né? E, então aí eu prefiro guardar a segunda parcela, porque a gente tem que planejar meses antes. Recebeu a primeira parcela antes de receber, bem antes, tipo, em julho, a gente já tem que começar a planejar, né? Porque para não ficar apertado depois. Vou pagar algumas contas, sanar algumas contas e acho que eu vou dar uma viajada que estou merecendo, trabalhando muito. Quando vai chegando próximo, aí eu faço um planejamento. Já dá para ter uma base que eu vou fazer com dinheiro, né? É isso aí, as pessoas estão sábias, hein? Estão pensando, quer ir já para a Bahia, né, gente? O que vocês acharam aí do povo na rua? Pareceram bem comedidos, né? Ninguém está dizendo aqui que vai gastar efetivamente. Pareceram controlados e comedidos. Com certeza. Professor, a gente vive num país com juros, né, muito alto e muita publicidade. A gente vê no celular, todo momento vai entrando coisa que a gente nem está procurando, né? Ou a gente já falou alguma coisinha e já aparece ali. É impressionante. Como encontrar o equilíbrio, né, entre gastar e planejar sem deixar de viver o presente? É isso que a gente está sempre colocando, né? E eu falo que eu sou contra a dívida exatamente por causa desses juros, né? É um juro muito alto, né? Então a pessoa compra um produto qualquer, ela vai pagar o dobro, ou às vezes até 3 vezes mais o valor daquele produto, né? Então isso é triste, então os juros é muito alto. Então você tem que tentar, da melhor maneira possível, sair disso, a não ser aquelas que a gente comentou que pode ser programada, né? Que você pode estar dentro do teu orçamento, isso é diferente, tá certo? E que tem uma necessidade, porque fora isso, né, o que eu faço? Eu guardo o dinheiro e compro à vista, né? Sabe? Vou comprar, né, pagar juros. Em 10 vezes sem juros, isso não existe. Né, Luciana? Não existe. Não existe. Não tem almoço grátis. A pessoa já fez a conta e já embutiu. E é por isso que quando eu for pagar à vista, eu também tenho que exigir o desconto. Tem que chorar o desconto, né, gente? Porque senão eu estou ali pagando uns juros que eu não deveria pagar por ele. E é fugir dos impulsos, né, professor? Esse impulso de querer e quero agora. Às vezes a gente quer, mas quer agora. E quando eu consigo ter esse controle emocional e consigo me organizar, isso dá uma grande diferença no bolso. Eu costumo fazer, né? Antes de comprar alguma coisa, e isso é um problema muito sério, não sei se a Luciana vai concordar, de você, às vezes, comprar alguma coisa que você depois nem usa, não é? Exato. Eu vi uma moça no tal de Black Friday, que, aliás, está chegando por aí, isso é um perigo danado, né? E ela comprou uma coisa com 60% de desconto, estava mesmo, né? Aí eu perguntei a ela, mas está precisando? Aí ela olhou, não. Então, eu faço sempre 3 perguntas antes de comprar alguma coisa. Primeiro, eu preciso desse objeto?
Isso é a primeira coisa. Ah, não preciso. Acabou, não vou comprar. Aí eu preciso. Eu faço a segunda pergunta. Eu tenho dinheiro? Não tenho. Acabou a conversa, não vou comprar. Ah, eu preciso e tenho dinheiro. Ainda faço a terceira pergunta, Luciana. Tem que ser agora? Porque, de repente, eu vou dizer, minha geladeira, preciso trocar. Está vazando água, mas está funcionando. Espera um pouquinho. Quem sabe até o final do ano você deixa o teu dinheiro aplicado, aí você pode comprar no Black Friday, desde que tu faça a pesquisa. As datas, né? As Final datas. do ano, né? Começo do ano, o pessoal faz. Ou quando está todo mundo apertado com chegaram as contas de janeiro e eu guardei o 13º e acaba utilizo de forma complicando, né? inteligente. Uma questão também que pega bastante, Luciana, muita gente acaba usando o cartão de crédito como uma extensão do salário, né? Tem ali 10 mil de limite, achando que o dinheiro é dele. Isso aí é uma ilusão total, não é? Com certeza. Você está usando um dinheiro que não é seu. Ele é emprestado e ele é do banco, é da operadora de cartão de crédito. Com juros altos. Se eu compro para pagar, né, Rafa, eu comprei e eu consigo pagar na data da parcela, eu posso estar fazendo algo inteligente, porque se eu mantenho de fato meu recurso ali alocado no investimento, eu ganho hoje 1,07% pelo menos ao mês. Mas o que não vale é eu comprar no cartão de crédito para pagar a fatura daqui a um mês e aquele dinheiro que eu investiria eu gasto com outra coisa. Porque quando chega a data do vencimento da fatura, eu não tenho mais aquele orçamento. O que impacta mesmo é quando chega essa fatura, e aí sabe quando você toma um choque, nossa, não fui eu que gastei isso daqui? E aí você vai conferindo item a item, fui eu mesma, aquela blusinha parcelada em 7 vezes ainda tem uma parcela. E aí, se eu não pago a fatura na data do vencimento, esses são os juros exorbitantes. Então, são duas situações, né? Uma é utilizar o cartão de crédito como um aliado, sabendo que o dinheiro não é meu e que eu terei que efetuar o pagamento. E a outra é de descontrole, de não conseguir efetivamente pagar. E aí é uma fria. E aí eu tenho que usar a arquitetura de escolha, né? Então, se eu não consigo tomar uma decisão consciente no momento em que eu estou ali na frente da loja ou com o aplicativo de compras instalado, eu desinstalo os aplicativos de compra, ou eu vou ao centro da cidade ou ao shopping, eu não levo o meu cartão de crédito, ou eu reduzo o limite desse cartão para o mínimo. Então, eu posso me ajudar a tomar ali atitudes que me impeçam de tomar uma decisão errada no momento do impulso. Com certeza, Luciana. Laureano, quando olhamos para a economia do país, né, o alto nível de endividamento das famílias pode impactar, né, no crescimento econômico, de que forma? Não tenha dúvida, você está tá endividado, está devendo. É lógico que eu torno a repetir, dívida pode ser saudável. A minha preocupação, que você não falou um número que está alto, são as famílias inadimplentes. Isso está muito alto. E ainda tem os dados do comércio que diz que ainda está alto também, a pesquisa mostrou, a quantidade de famílias que já declararam que não vão ter condições de pagar a sua dívida. Pois é. Então, isso é ruim para, né? Então, a dívida saudável, você está comprando, né? Você está consumindo. Isso é bom, porque está gerando impostos, né? Essa coisa toda. Agora, a inadimplência, isso é ruim, porque aí o cara não está recebendo. Esse que está inadimplente, o CPF dele está no cadastro negativo, já não vale mais nada, não é isso? Exato. Ele já não pode mais comprar e ele é um potencial comprador. Por isso que você vê as lojas, não só as lojas, os bancos facilitando, até o próprio governo, com um incentivo para você sair da inadimplência, porque aí você volta. Então, essa parte não é boa para a economia. E a gente percebe, gente, que os dados, né, do Serasa mostram o número de brasileiros endividados que voltou a crescer, né, como o professor disse. E na opinião de vocês, o que explica essa alta, né, desse crescimento da renda média, né, na média do emprego formal? Sim, nós tivemos um aumento e o fato de ter mais pessoas empregadas e trabalhando, isso é muito bom para o nosso país, mas a gente tem que ter esse cuidado porque a inflação, o que é inflação, né? Aquilo que faz com que o nosso dinheiro
perca o poder de compra, que faz com que a gente tenha aí uma demanda muito alta. Muitas pessoas procurando por produtos e os preços sobem. Então eu tenho que aqui ter um controle interno dentro da minha casa e dentro da minha família sobre como nós consumiremos, como nós gastaremos esse orçamento familiar. E eu penso que a grande chave, sabe, Rafa, é esse diálogo interno dentro de casa, quando o marido e esposa, quando o casal, né, no formato de família que for, quando existe ali um diálogo sobre como haverá ali uma destinação para aquilo que entra. Quando a gente consegue deixar de lado, às vezes, o olhar individual e também envolvendo o todo, envolvendo os filhos, para que seja essa uma decisão conjunta. Porque eu vejo muitos provedores também que não conseguem dizer não conseguem trazer ali o compartilhamento da decisão familiar. E aí é muito difícil conter esse ímpeto, né, do aqui, agora e eu quero já. Certo, olha, o papo tá ótimo, a gente faz agora uma pausa rapidinha, mas não sai daí, o Diálogos da Cidade volta já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. Vamos conferir agora alguns dados sobre a inadimplência. O número de brasileiros endividados continua crescendo. Segundo o registro mais recente do principal indicador de inadimplência do país, 78,8 milhões de pessoas estavam com o nome restrito em agosto de 2025, um aumento de 0,86% em relação a julho. E o grande vilão desse cenário é o cartão de crédito, e que é responsável por 27,3% das dívidas registradas no período. Os juros mais altos e o uso descontrolado do crédito continuam entre as principais causas desse endividamento. Pois é, a gente vê o gráfico aí, né? Como a gente disse, o cartão de crédito, as pessoas gastam sem pensar, vão gastando, né, Luciana? E não tem esse controle realmente de fato, né? Exatamente, por isso que é tão importante que eu consiga me antecipar, fazer um orçamento, né, para que eu consiga decidir o que eu posso ou não gastar no cartão de crédito. Então o acesso ao crédito ele é muito bom, porque ele oportuniza que você consiga, né, satisfazer ali a necessidade básica, mas é muito importante que eu controle, gente, a contabilidade mental, aquilo que eu só penso e que eu imagino que eu gastei, isso me desfavorece, porque isso me engana. Então ali alguns truques, né? Colocar ali o limite, todo aplicativo agora tem uma régua que você coloca ali e muda o limite para baixo dentro das suas possibilidades, controlar aquilo que já gastou e, sobretudo, fazer um controle daquilo que você já tem parcelado e que está comprometendo os próximos meses. Então, às vezes, você comprou uma blusinha lá no Natal do ano passado, de 2024, Sim. e está pagando a blusinha até agora. E aí já acabou, né? Já lavou 2, 3 vezes, já era, não serve mais. Então, também tomar o cuidado de não comprar itens que são descartáveis, itens que duram muito pouco, de uma forma prolongada. Você pagando. Exato. Viagem, por exemplo, fazer uma viagem. Você faz uma viagem e pagar depois, né? É a coisa mais triste que tem. Quer desestressar? Vou viajar para desestressar. Volto com o cartão todo comprometido e isso vai atrapalhar a minha vida pessoal. Outra coisa que eu também não gosto de usar o cartão de crédito, gente, é para aquilo que você gasta todos os meses. Então, às vezes, você vai na farmácia, é remédio de uso contínuo e parcela em 6 vezes. E usa a sobra do dinheiro. E aí o mês que vem você de novo parcela em 6 e de novo parcela em 6. Só que quando chegar no 6º mês, você já não consegue mais comprar o medicamento sem que você parcele. Porque você incorporou a sobra no seu orçamento, como se fosse seu. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que já se comprometeu. E agora que vai virar o ano, né? Ano novo é sempre um marco para recomeçar, agir diferente, senão eu vou continuar tendo a mesma conversa lá no final de 2026. Luciano, é difícil acreditar, mas é lógico, o rapaz era novo, tinha 19 anos, mas ele estava com um problema com o cartão de crédito, que ele achava que aquele dinheiro era dele.
Olha só, ele achava que aí ele gastou o dinheiro. Quer dizer, então até falta de conhecimento, né, faz com que esse problema do cartão de crédito vá gastando. A facilidade é muito grande, Rafael. O dinheiro está ali liberado para você. Outra coisa que dificulta é que você vai no supermercado e te oferece um cartão de crédito. Você vai comprar um eletrodoméstico, a loja te oferece outro cartão. Vai na farmácia, tem outro cartão. Tem um cartão do banco. E se já é difícil gerir gente, gerir vários ao mesmo tempo. Tem gente que abre a carteira e tem ali multicores de cartões. Como que você vai gerir tudo isso? Né, com faturas chegando em datas diferentes. E aí, quando falamos do 13º, estamos falando que a pessoa tem ali o dia certo para receber a renda. Então, a data da fatura do cartão, ela tem que estar casada com a data da minha renda. E aí tem vencimentos diferentes, mas não vai acontecer um milagre pontual se a pessoa não tem renda extra que fará ter uma entrada adicional. Então, fatalmente, ela vai cair, não tem jeito, vai se perder mesmo. O difícil disso tudo é quando não consegue pagar e começa a pagar somente pequenos valores, daí complica, ou né? então, Rafa, pior do que isso, quando a pessoa começa a usar uma dívida para pagar a outra. E eu agora, recentemente, eu tive um caso que eu atendi que a pessoa tinha uma dívida inicialmente de R$1.000 e ela começou a pegar empréstimos para fazer o pagamento dessa dívida que chegou a R$200 mil em menos de um ano. Então isso vira uma bola de neve. Então uma coisa que a gente não pode fazer, pegar uma dívida para pagar a outra. Com certeza, gente. E um dos motivos, né, para o alto nível de inadimplência no Brasil é também a falta de educação financeira. Aprender a lidar com o dinheiro desde cedo faz toda a diferença para ter uma dívida adulta mais equilibrada e saudável, né, gente, financeiramente. A boa notícia é que muitas escolas já estão preparando os estudantes para lidar com o dinheiro e nós vamos conhecer uma dessas iniciativas agora na reportagem do Bruno Castilho. Os números na planilha e na tela do computador servem para ensinar esses jovens de 11 e 12 anos. Mas a aula vai muito além da matemática básica. Aqui, os alunos aprendem sobre finanças, responsabilidade e organização financeira. Assuntos que trazem uma realidade que eles devem enfrentar em breve. Eu acho que a dinâmica é melhor, sabe assim? A gente consegue trabalhar num formato diferente de sala de aula, a gente traz eles bem para a realidade deles. Então agora, por exemplo, eles estão trabalhando a questão do planejamento, né? Então eles trabalham muito a questão do orçamento da família, quanto que a família gasta. Eles começam a ter uma noção de quanto gasta em casa, né? Então isso é bom para eles também. Lições que Davi, mesmo com pouca idade, já considera importante levar como aprendizado. É muito importante isso para a gente aprender a administrar nosso dinheiro e ter... Como é que eu posso falar? Ter uma boa convivência lá no futuro com o nosso dinheiro. O conteúdo, aliás, não fica limitado apenas à sala de aula. Isso porque os alunos aplicam na prática, em casa, o que é ensinado na escola para o controle de gastos. Eu trabalho muito com eles porque, por exemplo, eles fizeram uma pesquisa e trouxeram: nossa, meu pai gasta muito, nossa, é muito dinheiro que gasta na minha casa. Então eles têm essa noção. Então, tendo essa noção, eles já vão se educando para no futuro não passar pelo mesmo problema, né? E com tantas lições aprendidas na escola, a conversa com os pais sobre finanças fica mais séria. E são esses jovens que acabam dando conselhos para os mais velhos sobre quando fazer um gasto ou uma compra. Às vezes a gente planeja comprar alguma coisa, só que aí eu falei: não, mãe, vamos esperar para o mês que vem, aí a gente consegue comprar mais coisa do que comprar agora afobado e vai, se não chega legal, vamos esperar e vamos conseguir juntar dinheiro para o mês que vem. Às vezes eu faço assim para ajudar ela também em casa com as despesas. Às vezes a gente tem uma reunião assim que a gente vê quanto será que a gente pode gastar com isso. Daí a gente vai separando e vê quanto que dá no final para ver se a gente vai conseguir fazer mesmo. As aulas de educação financeira nas escolas da rede municipal de São José dos Campos já são realidade há quase 20 anos, para alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental. Além de aprenderem sobre recursos financeiros, os estudantes também recebem conteúdos sobre cidadania fiscal e consumo consciente. Ensinamentos que serão levados para a vida. A escola hoje é o âmbito que a gente ensina, e ainda mais quando a gente fala da educação 5.0, né? A gente
realmente começa a preparar ele para um projeto de vida, né? É desenvolver competências e habilidades para a vida. Então, ele vai desenvolver aí saberes, não tem que saber exatamente a profissão ou o que ele precisa definir já o que ele vai ser na vida, mas ele precisa ter a consciência que ele precisa ter uma vida financeira organizada, um planejamento. Isso é extremamente importante e não é só para ele, né? Muitas vezes é para a própria família, é para a própria comunidade, o entorno em que ele vive, e isso começa dentro da escola. Outra característica desta disciplina são as atividades práticas e empreendedorismo, que dão aos estudantes a oportunidade de vivenciar o aprendizado. A gente tem hoje o CEDEMP, que é o Centro de Educação Empreendedora, que organiza para a gente lá as oficinas, dentro do componente curricular de enriquecimento curricular, né? Onde são desenvolvidas aí todas essas atividades diferenciadas de uma maneira lúdica, mas demasiadamente instrutiva, né? Onde os meninos colocam em prática toda essa educação financeira que eles aprendem em sala de aula. Esses jovens ainda não têm emprego, tampouco possuem renda própria, mas no futuro eles certamente saberão como usar seus recursos de forma organizada e inteligente. Primeiro as obrigações, que é luz, água, dar uma economizada também, não gastar muito. E a gente junta um pouquinho desse dinheiro para viagens, sabe, para essas coisas de comida. Me chama para o churrasco, eu tenho esse dinheirinho para comprar as comidas para ir para o churrasco, essas coisas assim. É isso aí, né? Muito importante, desde criança, a educação financeira estar dentro das escolas, né, Luciana? Isso é muito importante, fundamental os nossos pequenos já saberem lidar com a grana, né? É fundamental. E sempre que me perguntam com qual idade começar, sabe quando a criança ela pede, por favor, pode comprar isso aqui para mim? Compra esse brinquedo ou compra esse presente? Ela já entendeu que tem uma troca monetária e que existe ali uma relação sendo estabelecida. A partir daí, eu preciso trazer educação financeira para dentro de casa. E eu posso fazer isso também de formas lúdicas, né? Hoje a gente tem uma vasta literatura já infantil com livros que falam de educação financeira. A gente pode também aproveitar os momentos do dia a dia, das compras no supermercado, na hora de estabelecer qual será o menu, fazer a lista, e envolver essa criança nisso, levar sim as compras para que ela entenda ali a dinâmica do supermercado, né? E entender que a gente vai ter que sempre escolher. Quando eu escolho algo, eu estou deixando de lado tudo aquilo que eu poderia comprar e que não cabe no orçamento. Então esse processo, ele enriquece muito as relações familiares e eu penso que também fortalece essa criança e prepara para que ela seja um adulto que não caia nesses índices de inadimplência que a gente acabou de ver, né? Com certeza, então Lu. é um cuidado desde cedo. Com certeza. Professor Laureano, quando as pessoas entendem melhor, né, como administrar o próprio dinheiro, isso também impacta, né, a economia do país como um todo, né? De que forma essa consciência individual pode gerar benefícios coletivos? Sim, não tenho dúvida disso, né? Se você tem conhecimento, você está sabendo aquilo que está acontecendo, e por isso que é importante isso que a Luciana falou, de já desde pequenininho, agora nas escolas, já tem essa matéria de financeiro. Bem simplesinho, mas já é ensinando, né? Porque tem um ditado assim, pau que nasce torto, depois é difícil endireitar. Então, desde pequenininho já... Então, isso é muito importante. Isso vai contribuir com o país. É lógico, e eu acredito muito, né, que todos os problemas que nós temos no nosso país, não só o financeiro, mas todos eles, né, tudo é falta da questão da cultura. Exato. Então, se você investir em conhecimento nos professores, o aluno o dia inteiro na escola, com reforço, com... Boa alimentação. Professores ganhando bem. Exato. Você muda o país. E, professor, a gente percebe o efeito, né, quando a gente educa as crianças, que isso chega também de uma forma diferente nas famílias. Eu me lembro aqui que quando era pequena, quando era menor, a gente tem um pouquinho mais de idade, né, professor, que nós tivemos movimentos importantes assim no Brasil, da educação do trânsito, a educação em relação à separação de lixo, porque, gente, na nossa época não tinha, né, professor? Não tinha separação, era tudo num lixo só. E depois que as crianças
aprenderam, elas ensinaram os pais. Então, nós temos uma geração de pais que não tiveram educação financeira na escola, mas que essas crianças, ao serem educadas ali no ensino básico, elas levarão para suas famílias. E aí esse exemplo vai se multiplicando pela sociedade. E para a economia do país, como você perguntou, nossa, é tudo de bom, é tudo isso que nós precisamos, né? Pessoal, olha, muita gente pensa que organizar as finanças é para quem ganha muito, né? Mas mesmo assim, com uma renda baixa, é possível, né, planejar e ter uma vida financeira mais tranquila, né, com menos sustos no final do mês? Olha, independente do valor da renda, a gente precisa ter organização financeira. E quem ganha menos precisa organizar melhor esse dinheiro, porque a sobra ela é reduzida. Então, às vezes, a pessoa ela ganha muito e se ela se excede ou se ela não controla, como ela está tratando de recursos em excesso, dá certo no final do dia a conta. Mas quando eu falo de quem ganha menos, o cuidado com o dinheiro tem que ser muito maior. E eu tenho que pensar qual é a troca que eu estou fazendo no final do dia. Então, eu troco horas de vida por trabalho e trabalho por dinheiro. Quando eu gasto mal o meu dinheiro, no final eu estou gastando mal as minhas horas de vida, que é o dom maior que eu recebi, né, de Deus, do Criador, e eu estou desperdiçando isso, eu estou usando mal isso. Então, Rafa, independente do valor da renda, eu sei que quem tem uma renda muito pequena, e pode ser que estejamos falando aqui com quem ganha um salário mínimo, falando com pai de família que precisa administrar um valor baixo, eu sei que é desafiador, mas é importante que essa discussão aconteça dentro da sua casa, que você consiga envolver os seus filhos, que consiga envolver os outros membros que dividam o mesmo teto e que se controle, e a minha dica é sempre conjuntamente. Que essa não seja uma decisão imposta, né? Que se compartilhe. Certo. É Professor, tem jeito, né? Do ponto de vista das políticas públicas, né, o que poderia ajudar a população a ter mais acesso à educação financeira, né, e a caminhar para uma melhor organização das finanças? Você tem que investir, né? A gente até já vê, né, na realidade, o governo se preocupando com isso, né? O governo do estado, prefeituras e mesmo o governo federal também. Então, a gente já vê que essa preocupação. Por isso que já tem nas escolas, né? Desde pequenininho agora, na escola já pública, já tem a educação financeira, já tem uma disciplina, né? Igual apareceu ali, já ajudando essas pessoas. Então, acho que é muito importante, né? O investimento do governo nesse sentido, para que as pessoas tenham conhecimento. E aí sim, aí você acaba com você diminui pelo menos um endividamento, né? Essa questão da inadimplência, que eu fico imaginando, né? Graças a Deus eu nunca tive essa situação, mas fico imaginando uma pessoa que esteja inadimplente. Deve ser a coisa mais triste que tem. Muito desagradável. Eu não sei, eu não conseguiria dormir direito, não conseguiria trabalhar direito. Deve ser triste. Deve ser um triplex que é ocupado ali nos pensamentos. Sim, né? E assim, outro ponto que a gente precisa também se conscientizar é que as pessoas precisam aprender a usar os produtos financeiros. Para que esse tipo de situação em que ela confunda o limite do cheque especial, o limite da conta com o dinheiro dela, ou do cartão com o dinheiro dela, que isso pare de acontecer. Não, com certeza. A educação financeira, desde cedo, e políticas públicas, ações, é fundamental. Gente, o Diálogos da Cidade faz mais uma pausa. No próximo bloco, vamos te mostrar uma ferramenta que é de graça para te ajudar a controlar as finanças domésticas. Não saia daí, que nós voltamos já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. Gente, a melhor maneira de cuidar do dinheiro é controlar as finanças, anotar tudo mesmo. Esse, na verdade, é o primeiro passo para uma vida financeira saudável, né? A repórter Luísa Minas vai mostrar para a gente como funciona na prática uma das ferramentas que o governo oferece para ajudar a organizar as finanças. No portal investidor do gov.br existe um guia de planejamento financeiro com uma planilha modelo para auxiliar no controle de receitas, né, e também de despesas.
Luísa, é com você. Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje o programa está falando de um tema muito interessante, educação financeira. Mas eu tenho certeza que muita gente deve ter dúvidas de como começar de fato a organizar essa parte da vida, né? Bom, você sabia que o governo disponibiliza uma planilha específica para ajudar você a administrar seus lucros, despesas todo mês e até mesmo planejar o ano com isso? É isso que eu vou te mostrar, vem comigo! Bom, pessoal, então, quando você acessa a planilha, né, que inclusive está disponível no site do Gov, é só acessar lá, pesquisar planilha de educação financeira, já aparece lá. E aí aqui a gente tem, né, todos os seus valores de receita, despesa, separado por etapas. Então, num primeiro momento aqui, você vai colocar apenas as receitas, então, quanto você ganha de remuneração, se você tem outros tipos de receitas, como aluguéis, receitas de investimento, lucros e dividendos, é importante colocar tudo separadinho dessa forma. E aí, depois, no segundo momento, a gente vai para a divisão das despesas. Então, a primeira divisão aqui é a parte de reserva. Então, se você tem algum tipo de reserva de emergência, de reserva para aposentadoria, é legal estar preenchendo aqui. Também temos as despesas em relação à moradia, aluguel, condomínio, IPTU, gás, luz, essas contas que a gente tem todo mês, né, conta de supermercado e tudo mais. Tem uma parte também separada aqui para você preencher em relação à tecnologia, então quanto você gasta com telefone, com internet, com celular. Tem a parte do automóvel também, né, para você que tem carro, colocar quanto você paga de financiamento, combustível, estacionamento. A parte de transporte, né, tem muita gente que não opta por usar o carro, então tem aqui os gastos com ônibus, trem, metrô, táxi, carro de aplicativo. Tem a parte de saúde também, que é super importante, né? Então, seguro de saúde, academia, farmácia, alguns gastos pessoais também, como salão de cabeleireiro, vestuário, fim de semana, então você separa aqui um valor específico para usar no final de semana, né? Bem legal. E por último aqui tem a parte de educação, então se você faz algum curso, quanto que você gasta, né, todo mês com isso, quanto você gasta com livros, jornais, revistas. Então é bem completa essa planilha para quem quer realmente começar, é um ótimo primeiro passo. Lembrando que isso aqui pode servir tanto como uma projeção, então você começa o mês desenhando mais ou menos o que você vai gastar, né, qual a sua margem para cada uma dessas despesas, e também para você que quer finalizar o mês tendo mais ou menos um controle, você junta todas as contas, preenche aqui para ter uma organização um pouco melhor, né? Então, mais uma vez, reforço, essa planilha está disponível para todo mundo no site do Gov, então é só acessar lá e pesquisar pela planilha de educação financeira que você vai encontrar. Então, depois dessa dica, eu devolvo aí para vocês no estúdio, pessoal. Tchau, tchau! Muito obrigado, Luísa. E olha só, essa planilha, né, que a Luísa mostrou para a gente está disponível no www.gov.br/investimento. De que forma vocês entendem que isso ajuda, auxilia? Quanto mais serviços que as pessoas possam entrar e se organizar, é melhor, né? Com toda certeza. São ferramentas diferentes que permitem que públicos de estilos diferentes, que gostam de opções diferentes, possam escolher aquela que se adequa ao perfil. E aí, Rafa, quando ela encontra aquela que ela gosta de usar, que é simples de manusear e que ela incorpora no dia a dia, isso vira um hábito. E não tem nada mais forte do que o hábito, né, professor? O hábito nos molda e isso, assim, no começo é um pouco mais desafiador, esse controle, mas depois faz parte do dia a dia e vira um processo natural. Acho que não existe um controle, você fazer um planejamento direitinho, você tem um sacrifício. Um sacrifício tem que ter. Tem, uma mudança. Exato, é mudança de hábito, Exato. né? Então, cara, eu tenho que anotar. Não custa nada você anotar. Por exemplo, outra coisa muito importante, a pesquisa. A pesquisa é fundamental. Com Você certeza. tem que fazer pesquisa quando vai comprar alguma coisa. E tem tanta diferença de preço, né? Às vezes de supermercados próximos, às vezes Gastar em lojas só no online, sapato, gente. não é? Então, E hoje a gente nem precisa gastar tanta sola, né, Rafa? Porque a gente tem o celular ali que também pode nos ajudar na pesquisa. E você pode criar no celular até grupos que fazem. Ele passa lá e vê alguma coisa que está em promoção, coloca no grupo. Exato. A gente faz isso, né? Então, entende? Aí vai e compra. Então isso é muito importante. Professor, falando em investimentos,
quero investir. Por onde começar? Olha, o investimento, é lógico que depende, por exemplo, da questão do valor que você vai investir, depende da necessidade que você tem desse dinheiro. Quanto tempo que eu posso deixar esse dinheiro parado? Então, isso tudo vai ser significativo, né, para você ter o melhor ou o pior rendimento, tá certo? Então, é um dinheiro que eu uso sempre. A poupança é o que paga menos. Então, você tem investimento, é o seguinte, depende muito do risco que você quer ou pode correr. Exato. Não é mesmo? Que o seu perfil de investidor Exatamente. permite, né? Gente, poupança, caixinha, aposentadoria privada, isso também é investimento, CDB, né? Mas você tem tesouro. Sim, mas acho que o que eu tenho que saber, né? Independente de saber as siglas, que às vezes eu ouço muito, mas é uma sopa de letrinhas, é mesmo. Mas o que eu preciso entender? A poupança paga isso aqui. E o Tesouro Selic paga isso aqui, ó. Entende a diferença? É o dobro. Então, vale a pena também o esforço de entender como funciona a plataforma do Tesouro Direto. E o Tesouro Selic, ele tem rentabilidade diária, ele tem liquidez, é bem legal. Né? O CDB... Ela falou uma palavra aqui que é liquidez. Exato. Esse é o problema todo. Por exemplo, o imóvel é um bom investimento? Você pode alugar, ter uma renda, o problema todo é a liquidez. Exato. Na hora que você tem um imóvel que você precisa do dinheiro, vai vender, pronto. E você fez uma pergunta aqui, Rafa, sobre o que é investimento. Então, sim, um CDB, o Tesouro Direto, até mesmo a poupança, a previdência privada é um investimento. O que não é um investimento? Investir nesses joguinhos do tigrinho, do aviãozinho, isso não é investimento, isso é um jogo de azar. E por mais incrível que pareça, eu tenho ouvido as pessoas achando que elas estão investindo. Elas não estão. Isso não é um investimento. Outro erro que eu também vejo é a pessoa que nunca investiu e, de repente, ela quer fazer um investimento de alto risco. Um criptoativo, por exemplo. Ela quer algo que seja mágico. O príncipe branco, o príncipe num cavalo branco que venha te salvar, ele não existe. Então, a gente tem que ter o protagonismo de buscar esse entendimento para fazer com que as coisas aconteçam. Outra coisa que também é preciso entender é o ponto do sacrifício e da contrapartida do esforço próprio. Porque, às vezes, eu também ouço assim, mas eu não consigo nunca chegar na minha reserva de emergência. Então, se eu também não levo isso com seriedade, né, e se eu não faço aqui um esforço aderente, às vezes eu fico muito tempo e não consigo juntar a reserva de emergência e eu gasto. Então, também quando eu tenho um propósito, eu preciso ter um plano e uma meta para chegar até ele. E esse esforço que eu faço de início, ele fará grande diferença aqui para onde eu quero efetivamente chegar. Lógico que a gente não pode deixar de falar da renda variáveis. Sim. Se for a longo prazo, né? Se você tiver uma pessoa que realmente possa te orientar direitinho, a questão das ações, né? Você ter uma cesta de ações, isso a longo prazo está provado que na média você sempre ganha. Agora, ganha mais, mas em compensação o risco é maior. Exato. Você tem o risco. Então, tudo é questão do risco que você, o perfil que a Luciana falou. Mas hoje, né, também assim, com essa renda fixa tão alta, os juros tão altos no Brasil, na renda fixa conservadora, no CDB, num Tesouro Selic, eu consigo ter um excelente rendimento com um risco muito menor. Verdade. Aí dá até para deixar para correr risco quando eu vou lá andar nas dunas de bug, não tem assim no Nordeste que pergunta com emoção ou sem emoção? Eu posso deixar a emoção para isso e de uma forma hoje conservadora esse momento nos permite ter uma rentabilidade bem interessante e única. Gente, não tem muito para investir. Quero começar, né? Dar o pontapé inicial. Quero guardar R$100 por mês, é o que eu tenho. Adianta? Claro que adianta, é o poder dos juros compostos. Adianta e você deve começar agora, né? E fazer assim essas trocas mentais. Puxa, eu não tenho dinheiro nenhum. E se eu trocar a pizza, de repente, dessa semana para esse investimento? E o que ajuda muito mesmo é ter um objetivo. Então quando eu tenho um objetivo muito claro do que eu quero, fica mais fácil, porque eu entendo que eu estou fazendo uma troca. Eu estou trocando aqui esse prazer imediato
imediato, por isso que eu quero no longo prazo. Porque só ver os zeros aumentando não move ninguém a deixar de consumir. Ter objetivo, que você falou, que é importante, mas seguir esse objetivo. Exato. Porque tem muita gente que começa, eu quero ter no final do ano 10 mil na poupança. Quando chega no meio do ano, ele para e não faz. Isso não adianta. E por quê, né, professor? Porque às vezes não é realista. Exatamente. E não fez um orçamento. Então ele coloca um número qualquer lá, mas ele não faz um plano. Para eu ter 10 mil lá no final do ano, então eu vou ter que guardar R$1.000 todos os meses até ali outubro, né? Para que eu consiga ter os 10 mil. E cabe esses R$1.000 no meu orçamento? Se não cabe, o que é que eu estou disposto a cortar para que caiba? Ou qual renda extra eu posso fazer para que isso possibilite esse dinheiro guardado? Que é uma boquinha de jacaré, né? Então aqui a gente tem o que a gente ganha e aqui eu tenho o que a gente gasta. Então se eu consigo aqui reduzir o que eu gasto e aumentar o que eu ganho, aí é lindo, porque eu consigo chegar mais rápido. Foi o que vocês já falaram aqui no programa, né? Às vezes a gente vai comprar alguma coisa, mas parar e pensar. É necessário, né? Às vezes você ir cortando algumas coisas ali, quando vê, você consegue guardar um bom dinheiro, né, gente? E também fazer essa questão desse pensamento crítico, né? Eu há muito tempo, quando eu quero algo, às vezes eu vou lá, olho, eu jamais compro na hora. Eu vou embora, reflito, porque às vezes chega no dia seguinte, eu já nem lembro mais aquilo que eu queria, né? Agora, se eu for para casa, continuar pensando, puxa, aquilo realmente é necessário, fará diferença, né? E aí eu volto e consumo. Outro truque que eu uso em casa, toda virada de ano, eu coloco algumas metas, né? E o ano passado, por exemplo, eu tinha colocado uma meta de trocar o sofá de casa. Eu queria uma máquina de lavar louça, porque as minhas meninas saíram de casa e foram para a faculdade. Eu brinco que a máquina de lavar louça não tem mais, né? Que elas ajudavam. E queria uma fechadura eletrônica. Chegou no final do ano passado, eu falei, poxa, não preciso do sofá agora. Meu sofá tá bom, né? Ainda dá para ficar. Virou o ano, eu cheguei à conclusão que ainda tá bom, Rafa. Então essa avaliação crítica ajuda muito. Quer dizer, aquela perguntinha, né? Eu preciso realmente nesse momento? Exatamente, gente. Eu vejo que a consciência na hora de gastar é fundamental para se ter um futuro financeiro bom. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Vocês enriqueceram muito esse assunto. Eu que agradeço, sempre uma honra estar aqui e eu espero aí que a gente tenha depois bons feedbacks do uso do 13º salário. Com certeza. Professor, obrigado. Também agradeço muito a esse convite, repito, estou muito honrado e foi um prazer conhecer a Luciana, né? Você prazer foi muito todo legal. Meu. Aí. E aí somos 2 professores, né? Depois o ano que vem a gente vai ver aqui se o Rafa também usou bem o 13º salário dele. Obrigado, queridos. É isso, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês até aqui, que ficaram nos acompanhando nesse assunto tão importante. Né? Você que está com a gente, muito obrigado. E lembre-se, gente, cuidar do seu dinheiro é cuidar do seu futuro. A educação financeira ajuda a fazer escolhas mais conscientes, evitar dívidas e construir uma vida mais tranquila. Obrigado pela sua companhia. Nos acompanhe pelo youtube.com/TV Câmara SJC, canal aberto 12.3, 7 da NET e 9 da Vivo. Até o próximo Diálogos da Cidade. Tchau!